Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula que está começando. Essa é uma aula live, todas as semanas nós estamos aqui com dicas e aulas para aumentar o seu faturamento na confeitaria. Para você que ainda não me conhece, eu sou Shirley Silvestre e hoje nós vamos falar sobre adiantamentos. Quem aí estava esperando a aula de adiantamentos? Para você que está no YouTube, seja muito bem-vindo também. Nós começamos a partir de agora mais uma aula sobre os adiantamentos. Adiantamentos na confeitaria. Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem. Os adiantamentos, o quadro, para quem está no Instagram, vai ficar ao contrário, porque eu estou na câmera frontal para interagir com vocês. Pelo YouTube vocês vão conseguir acompanhar o quadro de frente. Depois eu posto ele também no Telegram, mas pode todo mundo correr, pegar o seu papel, a sua caneta, porque são muitos detalhes que precisam ser considerados para a gente conseguir fazer um adiantamento. Deixa eu puxar aqui um pouquinho que tá cortando o beiradinho do quadro. Isso. Qual a importância desses adiantamentos? O adiantamento é de extrema importância na nossa confeitaria e ele faz total diferença. Tem um caminho que a gente vai percorrendo, trabalhando com esses adiantamentos e aonde que a gente vai chegar? No faturamento, no crescimento da confeitaria, no crescimento do nosso negócio. Então, quando eu tenho o controle da minha produção com esses adiantamentos, eu tenho, primeiro, mais tempo. E aí, eu tô falando de tempo de produção. Mais tempo de produção vai me dar um aumento de produção. Ou seja, eu vou produzir mais. E aumentando essa produção, claro, eu vou faturar mais. Eu vou faturar mais. E faturando mais, gente, o que acontece? O que todo mundo quer? O que todo mundo espera quando começa um negócio novo? Quando começa um ano? Nós vamos chegar no crescimento da confeitaria. Nós vamos chegar no crescimento da confeitaria. Então, vamos analisar juntas aqui tudo que envolve para a gente chegar, tudo que envolve, todos os adiantamentos que envolvem para a gente chegar nesse crescimento da confeitaria. Anotem os pontos que é muito importante, à medida que vocês estiverem trabalhando, vocês já vão. O que vocês vão fazer? Vocês vão começar já implementar todos esses pontos que eu vou falar à medida que vocês tiverem oportunidade, que vocês tiverem as suas encomendas e que os dias forem passando, de forma que isso vai passar a ficar muito automático. E quando vocês verem, confeitaria crescendo, tá, gente? As confeiteiras, elas cometem um erro muito grave, a maioria delas, e eu recebo muitas perguntas e eu detecto esses erros nas confeitarias de vocês através dessas perguntas, porque vocês pensam que vocês precisam fazer os seus doces somente na sexta e no sábado. É um erro muito grave. Isso é totalmente o contrário, a gente precisa trabalhar a semana inteira, gente. Então, uma produção, mesmo que seja de alimentos, ela não pode funcionar somente na sexta e no sábado. E quando eu falo sexta e sábado, considerando que o evento vai ser no sábado, tá? Então, vocês não podem trabalhar só 2 dias, porque senão vai conseguir fazer uma encomenda só, no máximo 2. Se abrir alguma exceção acima dessas 2 encomendas,
vai passar aperto, é marido reclamando que a casa tá uma bagunça, é confeiteira cansada porque não tem final de semana, não tem tempo para os filhos, vira madrugada sem dormir e fica muito cansada e fala: ai meu Deus, aonde que isso vai dar? Aonde eu vou chegar com isso? Vou mudar, vou começar a trabalhar com uma coisa que não perde, que não é perecível, porque assim eu não vou conseguir ver dinheiro. E o erro está lá. A gente não pode trabalhar somente. Se eu tenho 5 dias na semana, olha, já estou descartando de cara os meus 2 dias de descanso. O final de semana com a família, com o marido, para cuidar de casa, para viver outras coisas, né? Para descansar. Eu já estou descartando, eu tenho 5 dias. Então, dentre esses 5 dias, eu não posso pensar que eu vou trabalhar somente 2 dias, somente na sexta e no sábado. E tudo, gente, tudo muda o tempo todo. A mudança, ela é necessária. Porque você vai me falar assim: Shirley, como que você está falando que eu vou começar a trabalhar na segunda-feira, se eu vou entregar um doce velho para o meu cliente, eu vou entregar um doce que já perdeu, meu doce não dura isso tudo. Como que você está me falando que eu vou começar a trabalhar na segunda-feira, ou que eu vou trabalhar todos os dias da semana, se o meu doce perde? Aí entra a questão da mudança. Primeira coisa, adaptação de cardápio. Que não é a aula de hoje, depois a gente pode fazer uma aula todinha aí sobre cardápio, mas precisa adaptar. Se o seu doce não dura para você começar a trabalhar adiantando esses produtos, é importante que você observe isso e veja quais as mudanças é necessário fazer em função disso. E eu cheguei a essa conclusão de que é necessário a gente trabalhar todos os dias quando eu vi necessidade de contratar um ajudante. E foi há 7 anos atrás, logo quando eu estava começando, e lá no meu primeiro ano de confeitaria, eu vi a necessidade de contratar uma funcionária e um ajudante. Olha, isso aqui para crescer eu vou precisar de ajuda para eu conseguir dedicar, tal, em todos os pontos, em tudo que envolve a minha confeitaria, eu vou precisar de ajuda. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi: como que eu vou ter serviço para um funcionário trabalhar todos os dias? Por quê? Quando a gente é dono do negócio, vai me falar isso se vocês não pensam assim. Quando a gente é dono do negócio, a gente trabalha o dia que tem serviço. Tem encomenda, eu trabalho, não tem, eu não trabalho. E aí o negócio, ele não pode funcionar, ele não anda e ele não chega a lugar nenhum dessa maneira. O dia que tem encomenda, eu trabalho, o dia que tem muito, eu trabalho de madrugada, o dia que tem mais um pouquinho, eu trabalho final de semana. E o dia que não tem, eu fico parada esperando chegar, aparecer alguma encomenda. E a gente não para pensar nos adiantamentos, o que a gente pode fazer. Então, quando eu precisei contratar essa funcionária, eu já pensei: vou mexer no meu cardápio e vou colocar produtos que duram mais, para que eu tenha serviço para esse funcionário durante a semana toda. Eu nem pensei em não conseguir pagar esse salário, porque eu já estava vendo a necessidade, já tinha trabalho além do que eu conseguia, eu já tinha uma visão de que eu precisava me dedicar em vários pontos que envolve a confeitaria. E aí a minha preocupação era: eu vou contratar um funcionário, vou pagar salário para ela ficar parada aqui esperando chegar a encomenda? Não dá certo. Então já fiz essa adaptação e que eu vi necessidade e que deu super efeito. Foi assim que eu comecei a descobrir essa questão de estar trabalhando todos os dias na confeitaria. Eu jamais entrei em um negócio para trabalhar somente 2 ou 3 dias, mas para trabalhar todos os dias. E realmente, de fato, a primeira sensação que a gente tem é que a gente vai ter
trabalho, a demanda vai se localizar mais no final de semana. E não é assim que funciona. E qual a diferença de produzir uma semana inteira e produzir somente em 2 dias da semana? Qual que é a diferença, gente? Alguém aí já está produzindo todo dia, produz só no final de semana? Fala aí para mim. Vocês estão anotando, né? Vamos lá para essas diferenças. Primeiro, eu vou ter mais segurança. Segurança? Sim, eu vou ter mais segurança para contratar, eu vou ter mais segurança para fazer mais contratos. O cliente me liga, ele quer um encaixe, ou então eu já não estou fazendo mais uma festa por semana ou 2 como era de costume e eu já tenho procura para fazer 4 festas. Quando eu tenho isso organizado e eu sei o que eu posso adiantar, eu tenho mais segurança de pegar essas encomendas, né? Porque do contrário, essa insegurança faz com que eu dispense esse cliente. Olha, não dá, e depois fico aí lamentando. Não, puxa vida, tem semana que a gente tá à toa, tem semana que vem tudo de uma vez. Sendo que a gente poderia estar pegando sim essas encomendas. Então, quando eu tenho domínio sobre esses adiantamentos, eu tenho mais segurança. Eu trabalho também com mais conforto. Sim, eu trabalho com mais conforto, porque, gente, cá pra nós, aquela pressão, tá chegando a hora, tem coisa demais, não vou dar conta, é terrível, né? Trabalhar desse jeito. Então, quando a gente adianta, a gente fica mais tranquilo. E aí eu posso gastar mais tempo nas decorações. Não é o que chama mais atenção, não é o mais importante no nosso negócio, fazer doces decorados, lindos, bem acabados, conseguir pensar no tema, conseguir criar. Então, eu consigo gastar mais tempo nisso e logo eu vou ter mais realização também. Não vai ser aquele conflito, né? Aquela coisa louca, ai, achei que não ia dar conta, aí começa outra semana e já começa aquela batedeira no coração de novo. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Será que vai ser daquele jeito de novo? E aí não pensa, aí quando vê já chegou quarta, quinta, sexta e já tá apertado de novo. Vamos colocar isso aqui então na prática. Shirley, o que eu posso adiantar? Eu não consigo ver. Eu não consigo descobrir, eu já olhei, eu já pensei, eu limpo, eu coloco as coisas em ordem. E quando chega o final de semana, eu tô apertada de novo, gente, mas como que isso vai acontecer? Tô recebendo coração, acontece isso aí com vocês, gente? Tem alguém se identificando aí? Então, e aí eu fico nessa, eu falo assim, como que eu vou fazer? Eu não vejo o que eu faço, tal. Vamos começar para vocês anotarem aí algumas coisas que eu posso adiantar e nós vamos aprofundar bem para vocês entenderem a dinâmica desse adiantamento aí no dia a dia de vocês. Os meus produtos não são os mesmos produtos que os seus, mas eu coloquei alguns aqui em comum que provavelmente vocês têm muita chance de ter esse trabalho aí para poder adiantar. E, inclusive, nós não vamos adiantar aqui só durante a semana, não. Vocês vão identificar trabalhos, coisas que vocês podem fazer e adiantar até uma semana antes, um mês antes. E o primeiro dele, os primeiros vão ser os que não são perecíveis. Os que não são perecíveis. O que eu faço que me demanda tempo, que me ocupa, que me atrasa e que não perde? O que tem? Eu posso cortar palitos. Gente, é tanta coisa. Quem trabalha com pirulito, trabalha com palito. Às vezes tem um palito, o palito é grande, você precisa parar, você precisa cortar. Laços. Se tem uma coisa nessa vida que gasta tempo,
são os laços. Vou colocar eles aqui para vocês anotarem. Vocês não vão fazer, a partir dessa aula, vocês não vão fazer laço mais na hora. Tá bom, gente? Não pode fazer laço mais. Shirley, mas eu faço o laço direto no meu doce. Tem uma opção muito legal que é fazer o laço, guardar nas caixinhas. Não pode amassar, guarda com muito cuidado. E depois cola com cola quente no palito, os lacinhos nas maçãs, dependendo dos pirulitos. Se não for no saquinho, pode fazer também para poder colar, tá? Se o pirulito não for embalado, fudge, tudo que vai palito vai um lacinho para decorar. Então, tem gente que trabalha com aquelas pérolas, com aqueles aviamentos nos palitinhos. Tudo isso, gente, o que não pede, você tem que arrumar um jeito de fazer isso antes. Outra coisa que a gente que gasta tempo também é isso aqui, ó. São as caixas. Houve momentos, essa semana mesmo, eu e o Rafael estavam conversando no ateliê, que a gente chegou a ter um funcionário para dobrar a caixa e para montar forminha. Gente, se não... E ele ficava ocupado todos os dias da semana. O dia inteiro ele ficava ocupado. E esse funcionário, ele dobrava caixas e ele montava forminha. O que vai mudar são somente as proporções, mas isso demanda tempo. Quando você chega, meu Deus, as minhas caixas não estão montadas, na hora que o doce está pronto, que você vai pegar a caixa para poder colocar o doce dentro da caixa, você tem que parar aquilo tudo, você desconcentra da decoração que você estava fazendo, você para naquele aperto de produção, de momento de entrega, e aí você vai montar a caixa. Gente, quer me matar, não faz uma coisa dessa não. No dia de produção, a gente trabalha com produtos perecíveis, então eu não posso fazer o que não é perecível no dia que eu faço o produto que é perecível. Porque ele ocupa o tempo, isso tem que ser feito antes, uma semana antes, no início de semana. E vai fazer diferença, porque é um tempo de cada caixa, é um tempo de cada cento de forminha que você tem que dobrar ou que você tem que abrir para colocar os doces, que demanda um tempo, e quando você vê, você não conseguiu fazer as decorações e você não produziu para fazer o doce. Sempre falava o seguinte com os meus funcionários: eu não ganho para abrir forminha, eu não lucro para montar a caixa. O que eu cobro do meu cliente são os doces. Então, embora os doces vão nas forminhas e vão nas caixas, faz parte, agrega. O que o cliente está interessado é no doce. Então, não faz sentido nenhum eu não conseguir entregar o meu doce, entregar faltando ou entregar atrasado porque eu não adiantei as minhas forminhas e as minhas caixas. E isso é muito sério e acontece. Manda coração aí pra mim, um joia, um socorro. Falei assim, fui salva agora, se isso aí já aconteceu com você. Deixa eu ver aqui que tem perguntinha aqui. Comentário. Eu faço assim, quando tenho tempo, faço vários de várias cores e coloco cada um nas caixas separadas. E isso, olha, a Ercília já adianta os laços e ainda deixa de cores separadas. No início de semana, você já sabe qual o doce você vai trabalhar, quais os temas, tá? No início de semana, você já sabe quais os temas você vai trabalhar. E você já sabe quais as cores que tem aquele tema. Então, você adianta os laços de acordo com as cores que tem. Tem como você contar ou você pode fazer uma quantidade média para você não ter que fazer aquilo ali tudo no final de semana. Adianta muito e você consegue trazer esse tempo para as suas decorações e para os seus doces que são perecíveis. Deixa eu ver aqui. Também tem espaço e aí já deixo as caixas prontas. Gente, qualquer lugar a gente coloca uma caixa montada, tampadinha, a gente tem que arrumar e tem que organizar aí o nosso espaço para a gente conseguir fazer isso. Se no final de semana
cabe os doces e as caixas, então as caixas cabem no início de semana que ainda nem doce tem, tá? Então eu começo a fazer todos esses adiantamentos de tudo que não é perecível. E eu coloco aqui também os acabamentos. Tem acabamentos que não são perecíveis. Vocês podem fazer também ele, que eu dei o exemplo aí dos aviamentos e aí de vários. Vocês vão analisar os produtos de vocês. Tem gente que trabalha também com os personalizados, isso tudo pode ser adiantado. Depois, nós vamos passar para o que é perecível. Depois nós vamos passar para o que é perecível. E aí, os dias já estão passando, tá vendo que eu já consegui colocar trabalho nesses dias, nos dias de produção? Comecei fazendo isso aqui, olhei quais as festas que eu tenho, eu já estou com a cabeça ali voltada para isso. E aí eu começo a fazer os perecíveis. Shirley, o que eu posso adiantar? Aí precisa ter uma ordem de adiantamento dos produtos que são perecíveis. E a gente vai começar por onde? Pelas bases. Eu começo sempre pelas bases em ordem de durabilidade. Então, uma base de puro chocolate, uma base que dura mais, eu vou fazer. Não vão se confundir com bases que têm recheios que duram menos. Então, aqui, logo depois que eu fiz isso aqui, eu vou começar a fazer as minhas bases que são maciças. Posso fazer também base que pode ser congelada. Aí eu posso fazer lá na semana passada. Tem gente que trabalha com pão de mel. Meu pão de mel não pode ser congelado, ele fica horrível. Então vamos mudar, vamos adaptar e vamos encontrar uma receita de um pão de mel que pode ser congelado. Vou fazer o teste e aí eu fiz esse adiantamento. No dia de decorar, eu vou descongelar o meu pão de mel, vou rechear e vou glaçar. Pronto. E as bases que são de puro chocolate, elas também duram mais e é por elas que eu tenho que começar. Depois eu também tenho as aplicações. O que são as aplicações? As aplicações geralmente são feitas em pasta americana. Então, o que eu vou fazer? Eu faço aplicações, geralmente são decorações em que eu tenho que deixar secar para depois colar no meu doce. Vou fazer doce de batizado e o meu brigadeiro vai ter um anjinho em cima. Então, eu faço esses anjinhos, coloco para secar, guardo de maneira adequada, de acordo com as conservações que eu já ensinei lá na aula de conservação de pasta americana. E quando o doce que é mais perecível, no caso essa seria uma base, um brigadeiro que é mais perecível, estiver pronto, eu faço a colagem dessa aplicação. Então tudo, se tem uma coisa que você tem que colocar no seu cardápio, são doces que têm decorações que são aplicações, que são coisas que você tem que deixar ali prontinho e só colar. O dia não vai ser o dia de decoração, vai ser o dia que a gente chama de acabamento ou de montagem. Eu vou colar essas aplicações. Deixo as casquinhas prontas e recheio e finalizo um dia antes. E os apliques já deixo pronto bem antes também. Olha, mais um adiantamento que a Ercília faz. Ela faz as casquinhas e deixa, uma maneira também de adiantar. Embora eu não faça isso. Eu organizo na minha produção e coloco os meus doces recheados no dia de acordo com a durabilidade dele. Eu não faço ele em 2 etapas, porque aí eu teria 2 trabalhos de fazer. Eu coloco trabalhos que eu faço e que vai ficar praticamente pronto. Então, por exemplo, uma trufa, eu não mexo nela 2 vezes. Eu pego, faço e depois decoro. Vou falar isso com vocês ainda.
E aí, voltando nas aplicações, também é um bom adiantamento. Então, gente, bora começar a pensar em um produto aí que tem aplicação. Vai ser um brigadeiro decorado, vai ser um bombom decorado e que vai ter aquele padrão que você vai fazer aquelas aplicações. Maçã também dá para fazer aplicação, tá? Depois, nós vamos fazer as decorações. Eu separei aqui, aplicação também é decoração, mas eu separei aqui para vocês entenderem. Quais são essas decorações? Entra principalmente a modelagem plana. Tudo que eu faço, já viu aquele cupcake que tem um espiral de brigadeiro ou de chantilly que a gente vai e coloca uma decoração, uma aplicação plana, uma modelagem plana em cima? Então, no dia eu faço o cupcake. Cupcake não dá para fazer em outro dia, né? Faço o cupcake, coloco o brigadeiro e você pode adiantar aquilo ali. Então, tudo que for plano, ele não vai deformar se você colocar ele em uma bandejinha e conservar e vai deixar secar. E depois você vai fazer as colagens nos doces. Desculpa, gente. A garganta tá secando. Deixa eu interagir com vocês pra gente voltar aqui para essas decorações. A Ercília já vai começar a fazer assim. Isso mesmo, Ercília, tá de parada? A Ercília é uma seguidora que ela recebe a dica assim, o negócio entra no coração dela, já começa a fazer, gente, e ver resultado. Que foi, se eu não me engano, é ela que mexeu aí no Instagram. Assim, quando a gente analisou o Instagram dela. Então, assim, ó, tem que ser assim, ligeiro mesmo. Descobrir que isso aqui é melhor, é necessário as mudanças. Trufa 3D, por exemplo, demora mais. Como faço para fazer esse adiantamento? A trufa 3D, se você vai fazer a modelagem 3D em pasta americana, você pode entregar ela seca, inclusive fica muito mais gostosa. E aí você vai colocar ela depois, a decoração da trufa em si, no dia que a durabilidade dela permite. Mas pasta americana, gente, isso aqui, ó, decoração. Eu tô falando de pasta americana. Gente, é vida. Se tem alguém aí que não trabalha com pasta americana, eu vou puxar isso aqui, ó. Ela é a rainha dos adiantamentos no quesito decoração. Quer adiantar decoração? Pasta americana. Existem aí uma linha aí que eu não sou muito adepta porque eu acho assim meio grosseiro, mas dá para fazer alguma coisa, principalmente para quem não tem habilidade de fazer essas decorações, que são decorações com chocolate, que são essas decorações com chocolate. Então, se é a sua linha de trabalho, você pode fazer isso. Inclusive tem, por exemplo, anjinho, pode fazer, né, anjinho, assim, é muito limitado, mas dá para fazer decorações com chocolate. Mas pasta americana, gente, aquilo secou, quase que, vou falar assim, quase que dura mais do que eu. De tão boa que é a durabilidade, você sabendo lidar com ela, sabendo conservar, sabendo manter, trabalhando com ela direitinho, meu Deus, aí tem limite não, viu? Ninguém segura não. Então, liga sempre isso. Aí fez um 3D. O 3D geralmente o bichinho tá sentadinho na trufa, ele tá no movimento. Você vai começar a criar uma característica do seu trabalho, de forma que você vai sempre colocar aqueles bichinhos, aqueles bonequinhos 3D de uma certa maneira. Eu vou falar mais sobre isso. O Rafael fechou aqui, tá? Rafael. E aí, gente, como que você vai fazer isso? Doces Ana Lu. Como que você vai fazer isso? Se ele geralmente ele tá sentado no degrauzinho da trufa e você precisa colocar ele assim sentadinho, você pode trabalhar com o isopor, com o EVA. EVA é bem bacana também, tá, gente, para poder secar.
porque você pode higienizar ele bem, lavar aquilo direitinho, colocar para secar toda vez que você for usar. Aceita bem o açúcar impalpável para poder fazer as secagens, então também assim é bem legal. E aí você vai colocar ele num degrau em algo que tem um formato próximo da onde você vai aplicar, porque ele vai secar daquele jeitinho ali, depois você vai colocar ele do mesmo jeito lá na trufa. Tipo assim, sabe aquela coisa assim, ai, foi feito e secou aqui? Só que o truque, você foi e aplicou lá depois. Fantástico, gente. E pasta americana, como um bonequinho mole, como um bonequinho sequinho, gente, não tem, sabe? Tem que ver, muito mais gostoso a pasta americana seca, ela derrete na boca, sendo uma pasta americana de qualidade, tá? Não tô falando dessas pastas que é cheia de amido, que é horrível de comer, que quando o cliente fala assim, ah, não gosto de pasta americana, ele tem razão, porque com certeza ele teve uma experiência frustrante, tá? Pasta americana boa, de qualidade, ela na hora que morder vai derreter. Eu, gente, o Augusto, meu filho, ele ama pasta americana, eu tenho que ficar segurando, porque se deixar ele come horrores, na hora que ele vê ele quer tudo, e aqueles doces todos que ele separou do aniversário dele, fui regrando, comeu tudo, à medida que o tempo foi passando. Então tá aí essa parte. Mas Shirley, tem um detalhe: a trufa ela é toda decorada, a trufa tem um barrado. Como que eu vou adiantar isso? Adianta o que dá para ser adiantado. Já não tá bom? Para quem não adiantava nada, né? Já tô bem feliz. Já é um adiantamento interessante. E a decoração que é colada, que é um barrado, que às vezes é um poá, que às vezes é um laço, que eu dependo da trufa montada para decorar, eu faço no dia, entendeu? No dia que a trufa ficou pronta. Porque eu não tô falando, gente, vai trabalhar com trufa. Quem aí é doido de fazer isso? Vai trabalhar com trufa que tem que fazer no dia também? Não, que isso aí não existe, tá? Não tá vendo dinheiro por causa disso. A gente trabalha com recheios mais duráveis, porque tudo precisa ser adiantado. Os recheados farei já no dia, para trabalhar com eles uma vez só. Tem que tomar cuidado com essa questão, porque para não ficar... você já viu as pessoas falando serviço de grego? Tem umas coisas assim, eu não gosto de falar muito essas coisas aqui não, porque eu misturo, sabe, gente? Aí eu dou uma nota. Então, assim, mas já ouviu falar assim, acha que é um negoção que tá adiantando, mas não tá aí atrasando, porque você tá tendo 2 serviços? Então é mais ou menos isso aí, tá, Ercília? Vai trabalhar, olha, já melhorei mais ainda a sua situação. Você não vai mexer 2 vezes com a trufa. Se tiver que mexer 2 vezes num doce, gente, é para decorar, tá bom? É para adiantar a decoração, é para decorar a parte que não poderia ter sido adiantada. Agora a base, a gente não pode mexer com ela 2 vezes porque a gente perde tempo. São 2 trabalhos, tá bom? São 2 trabalhos. Então, vai pensar num recheio durável, vai negociar aí com seu cliente. Eu não trabalho com pão de mel decorado, gente, nunca trabalhei, mas eu super indico, porque tá aí uma coisa que dura. Tá aí uma coisa que dura. Na hora que você coloca ali o doce de leite, é bom você comprar industrializado, que eles duram mais. Na hora que você coloca o doce de leite ali entre o bolinho e sela aquilo com chocolate, vocês têm que pensar o seguinte: tudo que o chocolate sela, ele dura mais, ele conserva, parece que Gente, o chocolate, vocês têm que pensar o seguinte: o chocolate é a minha geladeira. O chocolate, ele sela certos produtos, certos doces, e aquilo dura muito mais. Então eu super indico, tá? Às vezes, sabe essas trufas grandes, gigantescas? Pode fazer aquilo de pão de mel. Eu nunca trabalhei porque eu já tinha minhas bases, muito feliz, muito bem satisfeita com elas, e que deu super certo, e aí eu não inventei mais moda porque ele acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso. E ele tem um recheio que é específico, que é o doce de leite, que porventura eu não tenho em outro produto e tal. Então trabalhei muito com pão de mel na loja, de forma tradicional, mas não decorada, mas é uma boa opção.
quando vem aí essas trufas cenário, essas coisas muito grandes, vir com a versão de pão de mel é legal, tá? E o pessoal gosta muito, né? Obrigada, Ercília. Ercília é uma querida. Pasta americana é vida. Ateliê Doce Menina tá falando aqui realmente. Pasta americana é vida mesmo. A Ercília tá falando que usa isopor, caixinha de ovos, uso também, que tá aí um instrumento, gente, caro que a gente usa, né? Um instrumento caro que a gente usa é as caixinhas de ovos. E não bastasse, antes que tinha só de papel, aí você tinha que ficar forrando aquilo com plástico filme ou com outro plástico. Hoje você vai no supermercado, você acha caixinha de ovo de plástico, você acha caixinha de ovo de isopor, aí é benção demais, né? Então, super uso. Precisa de alguma coisa que é estruturada, caixinha de ovo é legal. Eu depois faço um vídeo para mostrar para vocês na prática, principalmente para flor. É muito bom. A pasta americana que eu uso é a pasta americana da Arcolo. Muito boa, sempre usei ela, nunca usei outra, desde a primeira encomenda que eu fiz. O que tá dando certo a gente não precisa mexer. Eu já falei aqui várias vezes com vocês que tem mudanças que são necessárias, e a gente tem que estar aberto, nada é do jeito que é para a vida toda, mas tem coisa, gente, que tá dando certo que a gente não precisa mexer. Não precisa inventar moda, porque aí tá dando super certo, aí de repente eu começo a escutar aí uma pessoa tal e mexer naquilo e não deveria ter mexido, tá bom? Então, deu certo, experimentem a pasta da Arcolo para quem não conhece, que ela é muito, muito bom, muito, muito boa, tá? Obrigada, vocês são muito carinhosas. Cada dia aprendo muito mais, você é top. Obrigada. Tem a aluna aqui também. Tem um tempão que não vejo, hein? Trabalho, hein? Tô querendo receber aí os trabalhos de alunos. Eu trabalho com pão de mel decorado e a validade é ótima aí, ó. Bombando doces, acho que é Ellen. Se tiver errado, desculpa, tá? Muito bom mesmo a decoração a durabilidade de pão de mel. Eu indico mesmo não trabalhando, porque eu tenho bases que duram mais ainda, hein, gente, e que são mais práticas. Depois a gente fala sobre isso, que hoje a aula não é disso, não. Eu já tô deixando tudo quase pronto, 8 horas antes da festa. As últimas coisas são laços. E fitas. Olha aí, Amanda também, hein, Amanda? Amanda chegando na confeitaria, sem brincadeira, né? Tá lindo, tá fazendo um trabalho lindo. Na casquinha não é a mesma coisa? Não entendi sobre o que você está perguntando, que eu já falei até aqui, né, gente? Não entendi. Gente, não acabou não, viu? Eu parei ali na pasta americana, mas eu vou acabar aqui com vocês como que vai girar isso aqui, tá? Do que não é perecível pro que é menos perecível, porque é mais perecível, tá bom? Existe uma ordem aí dos adiantamentos e na produção é o volume maior. Nós vamos falar mais sobre isso, tá? Quiser me falar aí sobre a casquinha, que eu não entendi não. Tem gente concordando que a cola é a melhor do mercado. A massa plástica para secar as flores, tá? Tem gente que usa pastas diferentes umas das outras. Uso essa marca. Gente, essa marca, ela é muito, muito, muito boa, tá? Corante que dá certo para atingir a pasta americana é o Soft Gel, tá? A Mix é bom, Mago é bom. Melhor, na minha opinião, de todas é Mix. Eu também sou muito agradecida por vocês compartilharam. Gosta muito de brownie também. O brownie também é super durável. Obrigada, tá, Ellen, pelo carinho.
Alana, o brownie também é super durável, é muito legal. Aí a questão do brownie a gente precisa ver, porque o brownie ele é mais doce, né? Então a gente precisa ver se a gente vai se precisar selar, colocar ele dentro da casquinha, se vai ficar agradável. Mas o brownie é algo assim também super durável, que você pode colocar ele na geladeira e depois conservar na geladeira e depois tirar e colocar a decoração em cima. E cá pra nós, é bem bonito, né, gente? O brownie assim, rústico, do jeito que ele é, sem ter que tampar, né? Uso o passo da Mix, pra mim, da Mix tá tendo um preço melhor, né? Você tá me perguntando se glaçagem é a mesma coisa de casquinha? De durabilidade, sim, tá? De durabilidade, sim. A diferença que vai ter entre a glaçagem e a casquinha é que a casquinha vai ser mais grossa. A casquinha é mais grossa e você tem que ficar recheando ali dentro e depois tampar, igual faz um bombom e uma trufa. E a glaçagem, há quem ache mais prático só pegar e glaçar, porém tem que ficar uma estrutura muito perfeita se for decorado depois. Então, vai fazer pão de mel, tem que pensar no acabamento. O seu pão de mel tem aquele acabamento bonitão, a ponto de você poder decorar em cima dele, faça glaçado. Se não, use as casquinhas mesmo não sendo tão prático, porque aquele acabamento ali vai te ajudar na decoração, porque às vezes faz um pão de mel e fica muito deformado, não fica uniforme, você vai gastar muito tempo decorando e tampando aquelas imperfeições e fazendo acabamento, e aí não é interessante. Então tem que analisar esses dois pontos. Vamos voltar aqui então sobre esses adiantamentos dentro da produção de doce onde nós estamos. Então eu comecei aqui, fiz o que não é perecível, depois eu passei para o que é perecível, porém o que é menos perecível eu comecei a fazer primeiro, que são bases que são menos perecíveis, ou seja, mais duráveis, e aplicações e decorações, se for de pasta americana também, que dura bastante. Depois eu começo na minha produção tudo novamente. Bases, aí quais vão ser as próximas bases? Bases que são mais perecíveis. Aí tá vendo que eu já tô chegando lá na quinta-feira mais ou menos, viu, gente? Dependendo aí do recheio, do que você usa, de quais são as suas bases. Aí eu volto de novo, aí eu começo a fazer base de novo. Depois eu começo a decorar essa base e lá no fim começo a decorar essa base, faço. Aí tem um adiantamento entre aqui também que eu posso adiantar os meus recheios, tal. E aí, gente, começo a repetir isso aqui de novo. Eu posso repetir esse processo dos perecíveis 2, 3 até 4 vezes durante a semana, de acordo com a durabilidade desses doces, tá? E de acordo com o cardápio que vocês têm aí. E aí, gente, finalmente, quem aí que é a louca que fica trabalhando aí a madrugada inteira, sexta para sábado, não sabe nem o que é dormir mais de sexta para sábado, talvez de quinta para sexta, não sabe o que fazer nesses dias. O que é, gente, que a gente faz no dia da entrega? A gente faz os acabamentos, tá? A gente faz os acabamentos, a gente não faz o volume. Eu faço aquilo que tem que ser feito no dia mesmo. Olha, se tem uma coisa que eu fiz e que foi a melhor coisa da minha vida, é não trabalhar com doces que tem que ser feito só naquele dia. Eles são a minoria ou quase nada no meu cardápio. Por quê? Porque nos finalmente eu já tenho trabalho de acabamento e a gente não conta com isso, e a gente não vende o acabamento, não. O acabamento está embutido ali, ele influencia diretamente na minha recorrência, nos meus resultados. Porém, eu não cobro um doce mais caro porque ele tá bem. Olha, você quer bem acabado ou você quer mal acabado?
Mal acabado é 1,50, bem acabado é 2,50. Imagina, gente, falar isso com o cliente? Não dá, né? Isso não existe. Então, eu tenho que contar que existe esse acabamento, que ele precisa ser bem feito e que eu vou precisar de ter tempo para ele. E geralmente, quando que isso vai acontecer? Sexta e sábado, antes de entregar. Viu a Amanda falando aí? Tô terminando tudo 8 horas antes e aí fica só laço e, não sei se é laço e caixa que ela falou, que deve ser colar os laços, tá, Amanda? Porque se for fazer tudo, faz lá, tá? No início, ó, nosso primeiro ponto aqui. Correto, gente? Então, eu vou repetindo esses processos e se tem doces que tem durabilidade maior, que ó, decorações e acabamentos também, ó, que tá aqui, ó, que vale para cá também. E se tem doces que eu já finalizei por completo, que aí é vida também, se eu tenho doces que eu posso adiantar e finalizar, aí eu tô no céu. E eles precisam existir para a gente conseguir concluir o nosso trabalho no dia certo. Não vou nem falar antes, né, gente? No dia certo. Então, aí eu já faço o acabamento. Porque de que vale você começar a trabalhar na segunda-feira, achar que tá arrasando, fazendo, tô adiantando, tô fazendo muita coisa, tô super adiantada, se você poderia ter feito o acabamento também antes, você deixou o acabamento para o final. Não vale nada, você vai ficar apertada a mesma coisa. Então, a grande questão desses adiantamentos é a gente não deixar para o final de semana o que pode ser feito antes. Ele tem que ser encaixado. Não interessa se eu ainda tenho quarta, quinta, sexta e sábado para trabalhar. Se ele pode ser feito na segunda e na terça e até mesmo na quarta, eu tenho que fazer, eu não deixo para depois, porque é regra, eu tenho mais trabalho para o final de semana. O cliente ele pode chegar adiantado, o cliente ele pode ter a necessidade de pegar antes. E aí gerar aquele conflito, aquela coisa, não, mas vê se pode, a festa é 8 horas, quer pegar 3 horas da tarde. Pasmem o horário limite que eu entregava as minhas encomendas. Meio-dia no sábado. Meu último horário, meio-dia. E aí eu encontrava com as pessoas, tá trabalhando hoje? Não, tá de folga? Não, aí já parei. Sim, meio-dia, o último horário, então saía de lá mais ou menos assim, 1 hora, e porque às vezes algum cliente atrasou ou precisou pegar depois. Agora eu vou falar mais para vocês ficarem assim, ó, doidinha, pinicando e falar assim, que negócio é esse? Como que isso pode acontecer? Se eu não me engano, não sei se o Rafael tá me ouvindo ali que ele tá estudando, se eu não me engano, acho que no último ano eu mudei a minha produção e as minhas funcionárias passaram a ter folgas no sábado, ou seja, toda a minha produção ficava pronta na sexta-feira. E sabe, só o Rafael que trabalhava no sábado. O Rafael e a secretária quando tinha, antes de entrar a pandemia. E qual que era esse trabalho? De entregar, de distribuir, conferência e entregar. E aí, vocês querem isso para vocês? Contam para mim. Quer trabalhar até sexta-feira e sábado só entregar e ter aquele momento gostoso com o cliente ai, que coisa mais linda a festa e você desfrutar daquele momento? Vocês querem, gente, organização de produção, contando com esses adiantamentos. Se porventura você entrou nessa live e você falou assim, aula chata, não gosto de ficar escutando blá blá blá, não. É isso aqui que vai fazer com que você não trabalhe no sábado, que você só entregue as suas festas. E faz diferença. Comecem a aplicar isso aqui ontem, pensar o que você precisa mudar aí. O que você precisa fazer para você não ter que trabalhar no sábado? Para você produzir só até sexta-feira. Gente, às vezes o marido, a pessoa fica pensando assim, não sei, falei isso com o Rafael. A pessoa fica assim, eu não sei se eu largo o marido, porque não entende a minha profissão, ele não
entende que é pesado, ele não entende que confeitaria faz sujeira na casa, ele não entende meu negócio. Ou larga a confeitaria. Às vezes vocês já pensaram nisso aí, larga o marido ou larga a confeitaria? Nenhum dos dois, gente. É possível trabalhar até sexta-feira, tá bom? Pensando em tudo, com cuidado, à medida, fazendo os adiantamentos, fazendo o que tem que ser feito no momento certo. A gente fica ligado, sabe aquele gás? Sabe aquela coisa lá que quem é confeiteira sabe aqui, ó, entre nós aqui. Sabe aquela coisa assim, tá chegando a hora, tem que acabar, ainda tem um trabalho, sabe aquele sentimento assim, aquela coisa que fica borbulhando aqui na barriga, aqui na sexta-feira, quando você olha assim lá pro quadro e fala assim, meu Deus, falta isso, 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 aquilo. No sábado, você tem que sentir isso aí, é na segunda, na terça e na quarta-feira. Se você sentir isso aí na segunda, na terça e na quarta-feira, você não vai sentir isso lá no final de semana. Eu te garanto, ou seja, nós vamos eliminar isso aí, sabe por quê? Porque não tem como você sentir a mesma coisa na quarta, porque você sabe que é quarta. Você sabe que o cliente não tá chegando, mas você tem que ficar ali, ó. Você tem que ficar fervendo e dominando o seu negócio. Assim, não, esse acabamento tem que ser feito hoje. Tá pronto? Vou fazer o olhinho, porque amanhã já tá seco e eu vou embalar. E já vai estar na caixa pronta. Gente, já pensou metade da sua produção na quarta-feira dentro da caixa? Não, Chile, você tá brincando comigo. Não tô brincando, gente. Não tô brincando. Metade da produção pode ser feita sim, até quarta-feira na caixa embalado. Só esperando os outros doces para poder chegando lá, os que são mais perecíveis. Vai entrando. Ah, esse aqui agora tá na ordem, entra pra caixa. Até entrar o último. Até depois colar os laços e fazer conferência. Gente, é vida. Última coisa tem que ser as colagens, tá, gente? Que eu vou depois que a gente fez os mais perecíveis, aqui, ó. Depois aqui são os mais perecíveis. Os mais perecíveis. Vocês estão anotando? Os mais perecíveis nessa mesma ordem aqui, ó, tá? Vocês vão fazer os mais aqui, ó, menos perecíveis e aqui os mais perecíveis na mesma ordem. E depois a gente finaliza a produção com as colagens. Com as colagens e acabamentos de novo. Chile, por que você fala tanto de acabamento? Porque ele gasta tempo. Porque ele arranca os cabelos da gente, se a gente não lembrar dele, se a gente não considerar ele. Então não esquece, gente, tem acabamento aqui, tem acabamento aqui, tem acabamento aqui. Porque acabamento gasta tempo e a gente não ganha por ele. E ele tem que estar lá, senão a gente não vende. Tá entendendo como que é que funciona o negócio? Então é isso, ó, porque vai rolar acabamento. À medida que você estiver fazendo, tem acabamento, faz de novo, tem acabamento, faz de novo, tem acabamento. E no final você vai colar. Ah, fiz uma plaquinha para colar na maçã, você vai colar nela. Fiz uma plaquinha para colar no bombom, você vai colar no bombom. Fiz uma flor que é estruturada que estava secando que vou colar em tal lugar. Vai colar, faz parte de acabamento. Para quem trabalha assim, eu também não faço isso e não indico, mas sei que tem muita gente que trabalha a decoração, a modelagem plana nos pirulitos e cola lá no final. Tá, gente? Eu não faço isso. Se você faz, é aqui também que você vai colar, né? Tá sequinho, você pega e cola. Até quem ensine que obrigatoriamente, eu fico rindo, que obrigatoriamente tem que se colar as modelagens planas depois, não pode colar antes não. Se uma coisa dura igual a outra, se o pirulito não é recheado, se a pasta americana dura igual o chocolate, por que você não pode colar no dia? E depois que secou, você já embalar e o negócio ficar pronto. Se não for embalado, põe na caixa. Cuidado aí, tá, gente? Então, por isso que eu não indico. Então, façam isso e acabem. Ah, gente, que é uma coisa também que gasta tempo. Ninguém cobra pra isso. Mas gasta um tempo. Vocês vão mandar muito coração aqui pra mim, que eu vou lembrando das coisas, gente. Eu vou lembrando. Colocar doce na forminha. Colocar trufa na forminha. Colocar bombom na forminha.
Meu Deus, misericórdia. Quem que inventou de colocar isso na forminha? Brincadeira, tem que colocar para ficar higiênico e tal. Mas come um tempo, porque você tem que dobrar a forminha, mas nossa, já adiantei, tá tudo lá. Aí quando chega no dia, o que você tem que fazer? Colocar o doce na forminha. Gasta tempo, gente. Gasta tempo. É quase que tipo, né? E tem gente que gasta o tempo que gasta para fazer lá para colocar na forminha. Fica feio o pirulito. Faz na hora e cola. Isso, a Amanda falando. Por que que eu não faço? Você está perguntando, né? Questão da aplicação. Eu não faço porque os meus é uma forma mais inteligente de pensar. Se a minha base, que é puro chocolate, meu pirulito, se o seu tem recheio, a durabilidade vai ser diferente da pasta americana. Se a gente precisa pensar e ter estratégia em tudo que vai fazer. Se a minha pasta americana dura tanto quanto a minha base, que é de puro chocolate, para que eu vou ocupar 2 espaços e gastar 2 tempos para depois voltar naquele produto e colar a decoração, se eu poderia ter feito e colado de uma vez? Gasta até bandeja, gente, que tem que lavar depois, porque se deixou aquilo secando, já podia estar tudo junto ali no mesmo lugar na hora. É um trabalho que você pode fazer na segunda-feira e que você vai fazer no sábado, na sexta-feira depois. Não é inteligente. Então, assim, eu pensei nisso, né? Eu faço e já colo tudo de uma vez. E aí a Amanda tá falando aí que eu concordo plenamente. Não fica tão bonito. Então, a gente faz isso quando não dá para colar de uma vez. Mas se dá, eu não deixo para depois, né? E aí tem gente que ainda coloca isso como regra e não é. Não é assim que funciona. Então, já passo e coloco. Já coloco, já aplico tudo de uma vez e já deixo secar tudo junto, ocupo um espaço, enquanto eu dessa outra maneira eu ocuparia 2 espaços. Vocês entenderam? Como que é mais na mente, nas estratégias, tem que ser mais inteligente do que nas mãos, do que manual, tá? Então, é isso. Mas, quem quer continuar trabalhando assim, né? Cada um faz. Tá ok? Tô só falando o que é melhor. E olha que já saiu o pirulito daquele ateliê, né, gente? Então, cá pra nós. Saiu muita coisa aí, viu? Então, olha aqui. Perguntas, gente. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam a respeito disso aqui? Negócio dos acabamentos, tava falando da forminha, mas é mais uma descontração com vocês, para vocês não esquecerem de mim falando, vocês olhar para aquela forminha ali. Quanto mais rápido vocês puderem colocar, tá? Isso na forminha, para vocês não verem do que foi feito um dia de trabalho lá, porque às vezes vai ficando um serviço um depois do outro, tal, que poderia ter sido feito antes. Adiantamentos, deixou para o final e virou atrasamentos, nem sei se existe essa palavra, tá bom? Então, fácil, pode inverter a coisa e você ficar complicado. Tem coisa demais que dá para adiantar. Eu tentei abranger mais aqui para vocês, mas ser mais assim, fugiu a palavra, gente, de forma que vai abranger mais aí, né, cardápios variados. Inclusive usei exemplos aqui até de bases que eu não costumo trabalhar, mas para vocês, que eu sei que tem muita gente que trabalha, entendeu? Então, a Raquel tá falando que laços atrasa muito. Atrasa muito porque demanda tempo. Mesmo quem tem prática, gente, houve tempos da gente fazer lá no ateliê 300 maçãs por semana. Que mais que vai lá? 300 fudges. Pensa o que é isso? Se eu não adianto. Colar já demora e eu preciso dele pronto para colar. Né? Colar já demanda o tempo. Imagina se eu não faço esses adiantamentos, tá? Isso. Aí me ajudou com a palavra. Eu tentei não especificar tanto aqui, porque eu sei que tem diferenças de cardápios, tá? Eu sei que tem diferenças de cardápios. E eu espero de coração ter ajudado vocês e que a partir dessa aula a produção de vocês mudem, o cardápio mude, que vocês cuidem
das mudanças necessárias aí para vocês chegarem nesse resultado aqui, ó. Nesse resultado aqui, ó, que é o crescimento da confeitaria de vocês. Eu estou aqui para isso, tá, gente? A minha confeitaria já cresceu. Eu quero ver a de vocês crescendo agora, tá? Todas as aulas que eu penso, o Rafael tá nessa comigo, a gente tá junto aqui, tem dia que ele tá na aula também. A gente pensa em tudo porque a gente quer ver os resultados de vocês. Hoje compartilhei lá uma maçã de uma aluna e é maravilhoso quando a gente vê um produto feito com todas as... Eu compartilho mesmo, eu mostro, eu tô também de recesso, tô de férias, tem cliente me procurando, então coloco lá, principalmente quando assim, porque as pessoas aí também, né, veem os outros produtos, e aí eu compartilhei, porque coisa mais linda, a gente vê um trabalho que foi aplicado, todas as técnicas, que foi feito de forma certa, que tem a identidade do ofício. Eita, minha aluna, que coisa mais linda. Mas aí, gente, além disso, vê que vocês estão crescendo, vê que vocês estão aumentando o número de festas, vê que vocês estão dormindo no final de semana, vê que o marido está satisfeito. Tem uma seguidora que falou assim, que eu caí do céu. E ele viu diferença na esposa dele, na hora que ele viu lá, porque ele tava falando da rotina lá da casa, de como que ficava tudo, entendeu? Então, quando a gente vê isso assim, é maravilhoso demais. E a gente tá aqui, eu tô aqui para poder ver. E eu quero ver a confeitaria de vocês crescendo esse ano de 2021. Esse é o ano, viu, gente? Esse é o ano. Beijo, fiquem com Deus. E deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Não. Fiquem com Deus